Oi, pessoas! Aqui quem vos fala sou eu mesma, Isabelle Beloca, e aqui eu vou te ensinar a não ser massa de manobra. E sim, eu sei que a gente ficou 2 semanas sem episódio, mas calma, a gente não abandonou vocês. É que, a verdade, a vida adulta resolveu parcelar nossa sanidade em 12 vezes sem juros. A Fabiola tá corrida com rotina, trabalho, estudo, e eu também tava tentando organizar 1000 coisas ao mesmo tempo. A prova é essa minha cara de acabada que eu tô aqui. Mas esses dias sem episódio, eu tava pesquisando, tava lendo matérias para temas futuros e me deparei com uma coisa que me fez parar tudo. Nos últimos episódios, a gente estava falando muito sobre vício em validação, opinião, protagonismo, Enem e escolhas. E no fundo, tudo isso tem uma coisa em comum: a nossa relação com a identidade. Quem a gente é, quem a gente finge ser e o quanto a gente deixa coisas externas moldarem a nossa cabeça. Aí eu li uma matéria de um homem que começou utilizando inteligência artificial normalmente e de repente ele acabou acreditando que conseguia desvendar os segredos do universo. Ele chegou a pensar que deveria virar papa. E isso não é um roteiro de série não, isso aconteceu de verdade. E antes que alguém venha falar, ai meu Deus, lá vem mais um episódio acabando com a IA. Calma! Pra quem não sabe, uma das minhas 1000 profissões é na área de TI. Eu amo tecnologia, eu estudo tecnologia e uso IA praticamente todos os dias. E justamente por isso, eu acho perigosíssimo o jeito que as pessoas tratam a inteligência artificial, ou como uma salvação divina, ou como um apocalipse. Gente, os dois extremos são ruins. E para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, porque a inteligência artificial foi criada ontem. Esse conceito existe desde os anos de 1950, numa conferência chamada Conferência de Dartmouth, considerada por muita gente o nascimento da IA moderna. A ideia era simples e ambiciosa também: criar máquinas que pudessem simular a inteligência humana. Agora vamos sentar para falar mais um pouco sobre isso. E o termo inteligência artificial foi usado pela primeira vez em 1956, justamente nessa conferência. Mas por décadas, isso ficou muito limitado, porque faltava poder computacional, dados, dinheiro e internet. Só que aí o mundo mudou. As redes sociais surgiram, a internet cresceu, as pessoas começaram a gerar bilhões de dados diariamente e as empresas perceberam uma coisa: dados valem dinheiro. Então a IA começou a crescer absurdamente rápido, principalmente com os últimos avanços da tecnologia nos últimos anos. E hoje a inteligência artificial consegue criar basicamente tudo que a gente precisa: áudio, texto, voz, imagem, música, código, enfim, uma infinidade de coisas. Tem gente que usa IA para trabalhar, tem gente que usa IA para estudar, tem gente que usa IA para fazer slide da faculdade. E tem gente que usa IA até pra discutir com o namorado. Daqui a pouco os términos vão ser mais ou menos assim: desculpa, amor, mas o ChatGPT acha que você foi tóxico. Mas aí entra a parte séria, porque essa notícia que eu li fala sobre pessoas que começaram a desenvolver uma relação emocional extremamente profunda com o IA. E isso não começou assim do nada. Muita gente usa inteligência artificial porque se sente sozinha, porque quer conversar, porque quer validação, porque quer ser ouvida sem julgamentos. E o problema é que alguns modelos antigos de IA começaram a responder às pessoas de forma excessivamente bajuladora. Ou seja, concordavam com tudo, validavam tudo, concordavam com absolutamente tudo que a pessoa falava. Gente, e olha aí como isso tudo se conecta aos episódios anteriores do Nada Pode. Síndrome de protagonismo, vício em validação, aquela necessidade que a gente sente de sempre querer estar certo. Agora, imagina uma tecnologia que aprende literalmente a te agradar. Isso pode até parecer confortável, mas também pode ser perigoso. Segundo a reportagem, teve gente que passou mais de 16 horas por dia conversando com IA. Teve gente que começou a acreditar que tinham descobertas científicas revolucionárias. Teve gente tratando IA como relacionamento emocional real. E isso acabou gerando obsessão, isolamento e problemas psicológicos graves. Mas aqui vai uma coisa extremamente importante: a IA não cria aquilo que não existe. Ela potencializa. Ela amplia carências que talvez já estavam ali. E como alguém da área de tecnologia, eu acho super importante falar sobre isso sem sensacionalismo. A IA é uma ferramenta absurda.
Ela ajuda estudantes, programadores, professores, empresas, enfim, muita gente. Mas qualquer ferramenta poderosa sem preparo vira problema. Porque tem gente que não pensa sozinho já faz muito tempo. Antes copiava a opinião do Twitter, agora copia do ChatGPT. Esse povo só mudou a plataforma mesmo, sabe? E talvez o maior perigo da IA não seja o robô dominando o mundo. Talvez seja a gente desaprendendo a pensar, a questionar e às vezes até lidar com o silêncio. Porque uma IA responde rápido, mas entender a vida, vixe, isso continua demorando. E eu acho que esse episódio abre só o início de uma conversa longa que a gente pode ter sobre esse assunto. Porque ainda dá para falar sobre o mercado de trabalho, faculdade, TI, fake news, dependência tecnológica, relacionamentos com IA. Então esse assunto vai voltar, queira vocês ou não. Mas hoje, para encerrar, eu queria deixar uma pergunta. Você usa a inteligência artificial como ferramenta ou está começando a usar ela como substituição? Porque existe uma diferença enorme entre pedir ajuda para pensar e parar de pensar completamente. Ou você pensa por você, ou vai viver no automático dos outros. É isso, até o próximo episódio. Um beijo!